Olá, queridos amigos, no programa Entretanto, toda terça-feira com vocês, batendo papo sobre coisas do Brasil e do mundo à luz do direito, dessa maneira descontraída, amiga e amena, que já se tornou a característica de um programa que nasceu lá atrás, de uma coluna de jornal, que está há 20 anos trocando ideias e formando opinião sem deformar a opinião de maneira imparcial e técnica. Esse é o objetivo do programa. Entretanto, eu agradeço tanto aos apoiadores culturais que permitem a parte técnica do programa, lembrando que eu não recebo um centavo para estar aqui com vocês, a não ser o prazer da troca de ideias, e agradeço também os veículos de informação que nos divulgam. Rádio Jovem Pan, William Tardelli, Fotojornalismo, Jornal Araxá, Jornal Correio de Araxá, Jornal Sudoeste, Blog do Sargento Hamilton e muitos outros que estão aí conosco, parceiros no streaming, no YouTube, na web e ajudando a democratizar. Isso nunca antes foi tão importante. Democratizar o acesso à informação, é isso. Quando a grande mídia escolhe o que vai ou não vai ao ar, quem detonar e quem não detonar, o que é notícia, o que não é notícia, com respaldo ideológico, com respaldo politiqueiro, não é político, politiqueiro, você não está democratizando o acesso à informação. Você está deturpando esse mesmo acesso de maneira interesseira e cabotina, e isso não é legal no Estado democrático de direito, não é isso? Não é Estado democrático de direita, não, é de direito, tá? Bem, ative o sininho, inscreva-se no programa, assim você nos ajuda a permanecer divulgando informações idôneas. A última delas é sobre as cotas raciais eleitorais. O ministro Barroso, à frente do TSE, começa a discutir sobre a possibilidade de criação de cotas raciais eleitorais, segundo a opinião do ministro Barroso, para resgatar dívidas históricas brasileiras. Segundo a nossa opinião, como sempre, vocês já conhecem, neste humilde espaço, este humilde jurista entende que cota racial é uma balela, por todos os ângulos que se possa imaginar. Em primeiro lugar, dívida histórica se tem, quem tem é Portugal. Cobrem a dívida de Portugal. Em segundo lugar, os afrodescendentes no Brasil são a única minoria que não é minoria de jeito nenhum. São 42% dos brasileiros que são pretos ou pardos. E não quer dizer que 58% dos brasileiros restantes, remanescentes, sejam brancos, não. Aí você tem branco, indígena, chinês, japonês, etc. Não é que 58 são brancos e 42 negros, não. 42 afrodescendentes negros ou pardos. Então é a única minoria que não é minoria coisa nenhuma. Inclusive há cidades brasileiras em que os pretos e pardos são maioria étnica. Daí se conclui de maneira muito fácil, matemática até, que não é possível você reservar cota para minoria, que na verdade nada tem de minoria, é maioria. Ou seja, a maioria dos brasileiros teria acesso à cota racial, o que desnaturaria por completo a política de cotas, que deve existir, repito, deve existir, mas fundamentada, focada na população de baixa renda, naqueles alunos provenientes de escolas públicas. Também não resolve, não. Política de cota existe, é uma ação positiva do Estado, ela existe para um determinado momento da sociedade. O ex-presidente americano Ronald Reagan, né, lá na década de 80, falava que todo programa social, todo programa de ação social, de assistência social, tem que ter data de começar e data de terminar. Ele não pode ser interminável, não, porque acostuma mal a nação
e cria nichos de pessoas eternamente desvalidas, o que impede o próprio escopo, o próprio objetivo do programa social, que é readaptar o cidadão carente de trabalho digno à vida em sociedade, à vida produtiva em sociedade, por qualquer meio, inclusive o aposentando condignamente, se não for possível a reinserção no mercado de trabalho por motivo de saúde. Portanto, cota racial não deveria existir. Cota social, sim. Político-econômica. Mesmo assim, com prazo de validade definido. Já ficou velho demais. Está na hora de acabar isso. A política que realmente conta para melhorar e democratizar mais o acesso à educação no Brasil é melhorar o ensino fundamental e médio nas escolas públicas, principalmente nas escolas municipais. Aí nós vamos ter mais negros, mais pardos, mais indígenas, mais amarelos, ingressando em faculdades federais e faculdades particulares de ponta através de programas de bolsas estudantis, totais ou parciais, né? É isso que resolve. A cota racial, no caso eleitoral, para dar evidente com reflexo financeiro, para fomentar uma campanha, fomentar financeiramente campanha de candidatos negros ou pardos, nem é necessária em eleições municipais assoberbadas pela pandemia da Covid-19. Porque a campanha eleitoral é barata este ano e o dinheiro que se vai utilizar nela ou não se vai utilizar nela não terá o condão de influenciar a vontade do eleitor exercida através do voto de maneira democrática. Portanto, na minha humilde opinião, vou repetir, não há motivo algum para resgate histórico de qualquer natureza. E não é politicamente correta a prática da cota racial, nem para nicho em faculdade, nem para acesso à democratização no ensino, nem para fins eleitorais, nem para fomentar a candidatura de mais negros e pardos à política brasileira. Porque, por exemplo, nós temos fomento para candidatas do gênero feminino e nem assim essas cotas são alcançáveis, porque simplesmente as queridas mulheres do Brasil, em sua maioria, não querem se candidatar. Aliás, os brasileiros de ambos os gêneros, em sua maioria, não querem se candidatar. Não é bom negócio ser político no Brasil atualmente. É viver perigosamente ser político no Brasil atualmente, tá? Direito à privacidade, todos nós possuímos. Mesmo os homens e mulheres públicos, ok? É claro que quando o sujeito é uma celebridade, é um político, é um artista de renome, esse direito à privacidade, que é uma garantia constitucional, esse direito se relativiza. Nem tudo o que ocorre na vida privada dele fica longe do enfoque da mídia. Só que existem determinados nichos que são privados para quaisquer de nós e que não devem ser divulgados, sob pena de aviltar a vida privada, o recato da intimidade familiar do cidadão brasileiro. É o que a Constituição Federal protege, é o que o Código Civil de 2002 garante, o direito ao recato da vida privada, que existe mesmo para celebridades, que existe mesmo diante de fatos jornalísticos. Portanto, por mais famosa que a pessoa seja, ela não merece ver divulgados meandros, por exemplo, de problemas de saúde, todos nós possuímos problemas de saúde, incontinência urinária, flatulência, ronca de noite, crises conjugais que constranjam a pessoa, né? Fatos do passado, aquele pileque famoso que o sujeito tomou quando tinha 18, 20 anos de idade, na faculdade,
Nada disso interessa ao jornalista sério. E não deve ser divulgado. Mesmo que a figura abordada seja uma celebridade. Porque não tem a ver com o exercício da função pública dele ou com a figura pública dele atual. Não merece ir para o ar, como se dizia antigamente. Direito algum à informação ou à livre manifestação do pensamento justificam quebrar esse dogma constitucional pétreo, que nos protege a todos. Principalmente quando a titular desses direitos é uma menor vulnerável por si só e absolutamente incapaz, como é o caso da menina de 10 anos de idade, que foi estuprada por um parente, depois engravidou, depois teve que se submeter a um procedimento cirúrgico de aborto legal. O nome dessa menina foi divulgado pela ativista Sarah Winter em rede mundial de computadores, a internet, em redes sociais, e isso é fato, provocou a resposta pronta das autoridades. O Ministério Público do Espírito Santo, onde o caso ocorreu, protegendo a menor que reside ali, está processando por danos morais Sarah Winter em benefício da menor e de seus familiares, e está correto. Sarah, mesmo havendo livre direito de informação e de manifestação de pensamento, nenhum direito constitucional é absoluto, ok? E mesmo você, que como todo cidadão brasileiro, deve ser protegido da ignominiosa, da inominável, da abominável censura prévia, né? Você tem que entender que ações como essas não ajudam o Estado democrático de direito. E vezes há que dão munição e dão argumento para aqueles que entendem que se deva censurar previamente ativistas sociais mais aguerridos e mais enfáticos, como é o seu caso. Portanto, esse tipo de ação não ajuda a manter positiva a imagem dos apoiadores do atual governo, os políticos conservadores, enfim. O pêndulo democrático deve oscilar de maneira equânime entre esquerda e entre direita, tá? Portanto, é um desserviço esse tipo de divulgação, em detrimento de uma menor de 10 anos de idade. Bom, a ministra Carmen Lúcia, minha querida ex-professora, fantástica pessoa, fantástico ser humano, jurista de nomeada, parece que leu, como eu, Humberto Eco, que era outro gênio. Só que eu leio inimigo. Não é porque eu leio uma pessoa, acho ela genial no seu esboço, na sua verve intelectual, literária, nos seus estudos, que eu necessariamente concordo com ela. Humberto Eco, intelectual de esquerda, ele achava interessante, e eu também acho, o fato de que o nazismo não chegou ao século XXI. O nazismo ficou restrito ao período anterior a Hitler e aqueles que o apoiaram em sua odiosa ideologia de raça pura, ariana, e de ódio aos judeus. O nazismo ficou restrito aos apoiadores de Hitler de antes da morte do ditador alemão, do político alemão, e daqueles que o sucederam, ou seja, é nazista quem apoiava Hitler e ainda apoia a sua ideologia. Diferentemente, o fascismo assumiu novas formas. Então, hoje, muita gente acusa, por exemplo, de fascistas os políticos conservadores de direita, ou aqueles que são eleitores de direita, ou são pensadores conservadores, ou simplesmente não são esquerdistas. Essas pessoas apoiam
candidatos que não agradam à esquerda e por isso são chamados de fascista. Ou seja, o fascismo se revigorou no tempo para muitos. E não tem nada a ver com a origem do fascismo lá com Benito Mussolini e os camisas negras no início do século XX. O nazismo ficou preso a um nicho histórico e uma ideologia vencida, né? O fascismo não, o fascismo se revigorou. E Eco elenca quais são as características do novo velho fascismo, que troca de roupagem, que é como lobo, troca de pelo, mas não perde o vício, né? Seria a adoração saudosista e conservadora de tempos antigos, a utilização da religião para delimitar espaços políticos. Quem estiver lembrando aí do abuso de poder religioso do ministro Edson Fachin está me entendendo onde é que o calo aperta no sapato. A militarização dos governos, vamos por aí, né? O tratamento, a polarização da política, tratando o seu opositor como inimigo. Para Humberto Eco, fascismo é isso. Ontem, hoje e sempre. Parece que a ministra Carmen também entendeu assim e proibiu o órgão de informações da Presidência da República, que é a ABIN, de monitorar servidores públicos federais antifascistas. Antifascistas porque não são de direita. Antifascistas porque são de esquerda. Ou seja, está alcunhando o partido governamental, está alcunhando a situação, está alcunhando a presidência conservadora e de direita de fascista. Não a ministra Carmen, não Humberto Eco, mas determinados setores da sociedade que são refletidos tanto na decisão da ministra quanto nos escritos do filósofo. Só que o governo monitora quem quiser. É claro que monitorar é buscar informações públicas. A ABIN não tem como um órgão de informação deixar de coletar informação. E esse figurino que Humberto Eco encontra para diagnosticar o fascismo, eu, por exemplo, encontro ele, frações dele, nas ditaduras comunistas, nas ditaduras cubanas, na Bielorrússia, na Coreia do Norte. Ou seja, o fascismo é muito genérico na visão amplíssima de Humberto Eco. E ela poderia se sectarizar no tempo e na história, ao invés de rotular políticos cujo único defeito, se é que defeito existe, é não serem de esquerda. Portanto, nós estamos tratando aqui de dois gênios, na minha opinião, Humberto Eco e a ministra Carmen Lúcia, mas que, infelizmente, eu não tenho como aderir ao posicionamento deles na data de hoje, por esse motivo. Sinto muito, não dá para concordar com todo mundo sempre. E só Roberto Carlos, que tinha essa mania de querer ter 1 milhão de amigos. É impossível ter 1 milhão de amigos, tá, Roberto? Bom, portaria da Polícia Federal aumenta para até 4 o número de armas de fogo por cidadão brasileiro apto a possuí-las, tá? Eu possuo arma de fogo, eu posso portá-las, eu sou magistrado. Eu gosto de arma de fogo, eu pratico tiro. Nem por isso eu sonho em conceber um Brasil com a liberalidade de acesso ao armamento que possuem os Estados Unidos, em um péssimo exemplo para nós. Eu já estive algumas vezes nos Estados Unidos da América do Norte e eu achei assim bacana, porque a curiosidade de um turista é coisa peculiar, mas na verdade perigosíssimo. Um assalto à segurança pública, a facilidade com que a arma de fogo é comprada nos Estados Unidos. Eu entrei em uma pawn shop em Miami com um amigo meu que mora lá. Ele é cidadão americano, apesar de nascido do Brasil. Eu entrei para comprar um telefone retrô. Tá? Para dar de presente para minha mãe. Enquanto eu olhava o telefone,
Ele agradou de uma submetralhadora, cara. No balcão do lado. Com submetralhadora. Ele comprou a submetralhadora por $500. Ali na minha frente. Dinheiro de pinga. Eu acho que brasileiro pode ter isso. Nunca, jamais. Eu sou contra fechar mais o acesso. Eu acho que tá bom. Pesquisa a vida pregressa do pretendente atirador, dá treino nele, faz teste psicológico nele, capacita ele e dá ele acesso à arma de fogo. 1, 2 para segurança privada, tá? Ter arma de fogo, possuir e portar arma de fogo, é igual possuir e portar uma cobra e achar que ela está amestrada. Ela vai ser perigosa o tempo todo. Quem porta e possui arma de fogo não pode se embriagar usando arma de fogo, não pode portá-la ostensivamente, não pode tê-la próximo de crianças e adolescentes, tem que fazer cursos de capacitação periódico, principalmente no caso do porte. É toda uma disciplina que o povo brasileiro não está acostumado. Não está acostumado. Então não pode ser disseminado dessa maneira. O nosso sangue latino, com amplo acesso à arma de fogo, com acesso mais escancarado à arma de fogo, vai criar uma série de tragédias. Muita briga de trânsito vai acabar em morte. Muita discussão entre vizinhos vai acabar em morte. Se ampliar de maneira desmesurada, escandalosa, o acesso do brasileiro à arma de fogo. Tá bom como está. Atenção, sou conservador para algumas coisas. A arma de fogo tá bom como está, tá bom? Minha opinião. Celso de Mello entrou em licença de saúde, esperemos que esteja bem. Eu acredito, pelo tempo que lhe resta como ministro do Supremo, ele não retorne, ou retorne apenas para uma cerimônia solene de despedida dos seus esforços e do seu labor e do seu valor ao longo de mais de 20 anos de Supremo Tribunal Federal. Celso de Mello é um magistrado estándar. Como diz no direito, é um magistrado normolíneo. Então não podia se esperar dele nenhuma conduta que viesse a modificar para melhor a sociedade brasileira através da poderosa ferramenta que nós temos, que é o direito. O direito como transformador social para melhorar a República nunca foi utilizado, ou foi utilizado muito pouco, pelo atual grupo de membros, de ministros membros do STF. Quando o STF tentou escapar da letra fria e morta da lei, esta safra do ministro Celso de Mello e colegas o fez para tolher liberdades, o fez para instituir censura prévia, o fez para reviver o AI-5 no que toca à repressão a formadores de opinião e jornalistas, instaurando um governo dos juízes. Mostra que o STF tem que ser repensado, inclusive por quê? Por causa desta composição que aí está, se começou a falar da vitaliciedade dos juízes. E Celso de Mello, que travou o bom combate, o combate que ele podia travar, que os seus limites permitiram que ele travasse, e não perdeu a fé, como dizia o apóstolo tardio Paulo, Celso de Mello dá as costas para uma merecida aposentadoria, deixando para trás a indagação de se os magistrados do Brasil, e dentre eles, é claro, os ministros da mais alta Corte de Justiça do Brasil, devem ou não permanecer vitalícios. Uma garantia que se estende a todos os juízes brasileiros, todas as juízes brasileiras, mas que está sendo colocada em discussão por conta do governo de juízes, que não era para ser protagonista de crises políticas, mas que infelizmente está sendo. O ministro Celso, por causa da aposentadoria, não terá tempo de ajudar a solucionar isso. E acredito que ele, como protagonista do problema também na ativa, não solucionaria não, gente, tá? Isso tem que vir de fora para dentro. Não com controle externo, mas com a discussão social.
Aí eu me recordo de uma experiência realizada pelo Charles de Gaulle, que governou a França por tanto tempo, que seria a democracia plebiscitária. Seria consultar mais o povo sobre as decisões políticas necessárias, e aí passariam também os limites da atuação da jurisdição do STF. Bom, para encerrar, dois, entre aspas, escândalos internacionais: Evo Morales, acusado de pedofilia; Steve Bannon. Evo Morales, que foi presidente da Bolívia, né? Marxista, cocaleiro, de esquerda, membro do Foro de São Paulo, cujo presidente é Luiz Inácio Lula da Silva. Foro de São Paulo que a grande imprensa negou por 10 anos que existisse. O outro, Steve Bannon, ajudou a edificar o caminho até a Casa Branca para Donald Trump. Depois, como começou a feder demais, Trump o descartou, provando que aprendeu alguma coisa com política, né? Bannon acusado de desviar fundos de organizações não governamentais, de ONGs, ambos sendo processados nos seus respectivos países. Bannon pagou uma fiança milionária. No direito americano, quase todos os delitos são afiançáveis e as fianças equivalem ao patrimônio dos suspeitos presos, mas também a gravidade dos delitos. 5 milhões foram pagos fáceis por Steve Bannon, posto em liberdade com a obrigação de comparecer a todos os atos do processo e a não dificultar a apuração das provas durante a instrução criminal. Aí sim, como mais ou menos é no Brasil. E Morales respondendo, exilado, né? Ele está exilado da Bolívia, está respondendo à distância. Pois é, esqueleto do armário, esqueleto no armário, tanto tem a direita quanto tem a esquerda, e é por isso que o programa, entretanto, é um programa imparcial que procura informar sem deformar. Não é isso? Até a próxima. Muito obrigado.